Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. A mídia palmeirense se rendendo e rasgando elogios ao Flamengo, que passou pelo Cruzeiro 2-1, com dois belíssimos gols de Arrascaeta e Samuel Lino. Os créditos dos canais na descrição. Convido você, se for novo, se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo e também reações das mídias rivais. Dito isso, vamos para o vídeo. Flamengo e Cruzeiro. O primeiro tempo, o que falar do primeiro tempo? O Flamengo eliminou o Cruzeiro numa vitória de 2-1 no Maracanã. E o primeiro tempo, cara, basicamente foi do Flamengo. Quase 70% de posse de bola. O Flamengo dominou todos os espaços. O Cruzeiro ficou com suas linhas recuadas. O Cruzeiro deixou muito a desejar por aquilo que estava todo mundo esperando, né? Era natural que os primeiros minutos o Flamengo dominassem o jogo. É natural isso. Time da casa cheia, mais de 70 mil pessoas, todo mundo fazendo aquele caldeirão. É natural que a pressão da torcida adversária faça o Cruzeiro, às vezes, ficar recuado ali nos 10, 15, 20 primeiros minutos. Mas foi basicamente o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo, a equipe do Cruzeiro não viu a cor da bola. Basicamente, você tinha várias aproximações ali, onde o Pedro fazia o pivô, trabalhava junto ali com o Arrascaeta. E você tinha uma equipe do Flamengo muito aguda, muito ágil, que mantinha o seu time dentro do campo do adversário, fazia linha alta na marcação, e quando o Cruzeiro tentava sair do sufoco, não conseguia, porque rapidamente o Flamengo tomava a bola novamente. Jorginho estava dominando o meio-campo, e além disso, o Jorginho era como se fosse um jogador a mais ali. Porque além dele dominar o meio-campo, ele construía a jogada desde o meio-campo até quase o início da grande área, que depois ali você afunilava para Arrascaeta, para outros jogadores que estavam ali. E ele fazia isso livre, sabe? À vontade. E toda hora o Jorginho aparecia livre. E o Cruzeiro parece que não entendia que boa parte do repertório de avanço ofensivo do Flamengo naquele momento passava e tinha como pilar principal, a nascente, digamos assim, a origem, o Jorginho. E parece que os caras não percebiam isso. E teve várias e várias jogadas que o Jorginho imputou. E o Cruzeiro, cara, simplesmente não marcava ele. Os caras não dobravam marcação em cima dele. Os caras não afunilavam a marcação em cima dele em nenhum momento. Parece que os caras não conseguiam fazer esse ajuste porque eles queriam dobrar a marcação em jogadores que estavam mais à frente e que também, claro, tinham um caráter decisivo. Caráter decisivo esse que fez com que o Arrascaeta, depois de algumas tentativas, fizesse um belíssimo gol, abrisse o placar no Maracanã com um belo gol mesmo. E aí, meu amigo, deixava o Cruzeiro ainda mais tímido, ainda mais acanhado. Depois do gol, o Cruzeiro ele sentiu o gol. E em vez dele melhorar e de se projetar, ele até ameaçou em algum outro momento abrir um pouco para tentar avançar, né, para tentar responder o Flamengo. Só que ele viu que era mais fácil naquele momento ali, ainda de primeiro tempo, levar o segundo gol do que o Cruzeiro fazer um gol. E aí termina o primeiro tempo com 1-0 para a equipe do Flamengo. 1-0 para a equipe do Flamengo. Segundo tempo volta, e aí o cenário inverte um pouco, porque parece que o Flamengo fica meio devagar, começa a dar umas dormidas na marcação, começa a deixar o Cruzeiro mais aberto. Além disso, você tem alguns ajustes de posicionamentos ali. O Gerson ele passa a atuar um pouco mais avançado, muda um pouco a forma dele jogar, então ele consegue trabalhar junto ali com o Matheus Pereira, né? Eles conseguem ser um pouco mais agudo. O Cruzeiro tira um pouco da posse de bola do Flamengo, traz um pouco a posse de bola para o seu campo e avança os espaços, tanto com o Gerson e com o Matheus Pereira, para tentar articular jogadas melhores, claro, para o Caio Jorge receber ali na frente. Então o Cruzeiro fez alguns ajustes de posicionamento que permitiu a equipe oxigenar mais e principalmente tirar a posse de bola. A posse de bola no primeiro tempo, que terminava quase 70% de posse de bola para o Flamengo, no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu até equilibrar um pouco mais. Ainda assim, o Flamengo tinha mais posse de bola, mas aí já era próximo ali dos 60%. Então, basicamente, o Cruzeiro tirou 10%, 12% de posse de bola no segundo tempo, pelo menos até o momento que fez o gol, em cima do Flamengo. E é justamente numa dormida da marcação que o Cruzeiro faz um belo gol, depois de um lance que quase foi gol, que o Jorginho salvou em cima da linha. E muita gente falou sobre a questão do VAR, né? Operaram o Cruzeiro, isso e aquilo. Galera, assim, na imagem que mostrou, sendo muito sincero com vocês, tá? Zero clubismo agora. Eu não acho que a bola passa total. Não acho.
Eu acho assim, é só vocês observarem a circunferência da bola, se você consegue ver toda a circunferência da bola na imagem congelada. E não dá para você ver toda a circunferência da bola. Digamos assim que ela passou 75%. Passou 3/4 da bola. Passou da linha. Só que faltou a circunferência final que você não consegue ver, porque justamente você tem ali a trave, né? Então a imagem do VAR até reprisou isso, mais aproximado depois, muita gente falando que, nossa, operaram o Cruzeiro, mas de fato eu acho que aquela bola não passou. Na dúvida, Conmebol, pelo amor de Deus, coloca o chip, coloca uma tecnologia suficiente para isso, que depois vai gerar ali também a imagem gráfica e vai ter, sabe, a completa resolução. Eu acredito que não passou, não. Porém, a Libertadores já era para ter o chip. Isso é um fato. E no momento que o Cruzeiro parece que ia ganhar corpo, que ia realmente gostar do jogo, o Flamengo ficou um pouco desorganizado, sentiu um pouco o gol, teve alguns lances ali de perigo para o Cruzeiro, mas depois disso, em uma jogada ali junto do Arrascaeta com Pedro e um passe para o Samuel Lino corta, o zagueiro engana ali no movimento, né, faz o corte ali no zagueiro do Cruzeiro e chuta pro gol, fazendo 2-1 Flamengo. Aí, meu amigo, aí eu senti que o Cruzeiro realmente desanimou total. Leonardo Jardim faz as substituições, tira a Arrascaeta. É claro que o Cruzeiro tenta ainda mais uma outra jogada, mas assim, eu acho que a equipe do Cruzeiro ficou muito apática depois do segundo gol, viu? Acho que os caras sentiram muito o segundo gol. E o Flamengo vence aí de 2-1, jogando bem contra o Cruzeiro, é um jogo bom, bem propositivo. Só o primeiro tempo que eu realmente achei o Cruzeiro muito apático, muito devagar, realmente cedeu ali, né, ao jogo que o Flamengo queria, que o Flamengo gosta de fazer esse jogo dominante, e o Cruzeiro aceitou isso no primeiro tempo, e eu acho que aquele primeiro tempo ele foi um ponto muito decisivo no final aí do resultado. Flamengo avança, Palmeiras avança, e vamos ver agora como vai ficar as próximas fases da Libertadores. Amanhã tem um confronto direto Corinthians e Rosário Central na Neoquímica Arena, vai ser um jogaço, e quem vencer já pega o Flamengo, é isso mesmo? Que não, não é, né? Não. Estudiantes. Ah, Estudiantes. Eu acho que é o confronto qualquer. Quem que pega o Flamengo? O Del Valle. Ah, Del Valle Estudiantes. Del Valle. Né? Del Valle. Então, Corinthians e Flamengo é só se for numa semifinal, né? É isso, né? Semifinal. É como o Palmeiras e Fluminense também pode. Outra final. Vai ser outro vexame sem chutar no gol. Fica com a Copa do Brasil. André, entre os 3 portugueses, o Abel é de longe o pior técnico. Vou perguntar pra você. Entre Abel, Léo Jardim e Arthur Jorge, o Abel é o pior dos 3, André? Pra mim é o pior fácil. Hoje, sem dúvida, Lugó, ele não tem mais ideia nenhuma. O time dele é o que menos joga. Tem mais elenco que o Cruzeiro e é o time que menos joga, Lugó. Menos joga. Infelizmente, é isso. Um abraço aí, Rabigol. Karina, o pior dos 3 é o Abel? Léo Jardim, Arthur Jorge e Abel. O Abel é o pior? Pra mim é. Fácil. Para mim é o inimigo da bola, né, Lugó? É assim, se a gente vê assistir hoje o que aconteceu em campo entre Flamengo e Cruzeiro, são 2 times que querem a bola, né? Que querem. Assim, é que o Flamengo realmente impôs o seu ritmo, impôs o seu jogo, mas o Cruzeiro também tem muita qualidade, assim, eles gostam de construção de jogadas. O time do Palmeiras hoje, Lugó, assim, venceu, a classificação trouxe um alívio pro torcedor. Eu tô bem aliviada com a classificação. Muito, mas a verdade aliviado. é que, assim, aliviado, mas assim, é um meio-campo que não tem criatividade. Tem que entrar por inteiro, acho que não entrou. Não entrou mesmo. Entrou. E tava com chip na bola, hoje teve o semi-automático? Não tem chip, no Brasil não tem chip. Tem chip na bola? Não tem. Não. O Arthur Moraes mandou aqui, Samuel Braga tem 11 gols e 15 assistências na temporada. Um abraço aí pro Arthur. E o Jarba Carlos, tamo junto. Ninguém está tão animado hoje, não. E o Interestelar mandou aqui, Cruzeiro assaltado. Repare que a linha do gol é mais fina do que a trave. É possível ver no ângulo lateral. Varmengo, novo queridinho da Conmebol. Interestelar deve ser... A gente não gosta de entrar naquela habilidade, sem brincadeira, nem quando é Palmeiras, nem quando é Flamengo. Gente, não tem como definir se a bola realmente, a projeção da bola, não tem como ver a projeção da bola aí. Não tem como. Você não vê espaço entre a linha e a bola. Então, você deduz que a bola entrou. Em milimétrica, centímetros, é por centímetros, mas dá a impressão que entrou.
Um abraço pro Flamenguista 2.0. Meu Deus, eu vou ter um treco, a puta que pariu. O Flamengo tá jogando muito. Pedro é muito bom. Arrascaeta, eu te amo, porra. Chupa. Everton Guimarães, bairrista. Porque o Everton Guimarães, ele é mineiro, né? Mas ele é atleticano, se eu não me engano, o Everton Magalhães, não é? Não, ele é do time de Minas, né? Não sei se ele é atleticano, mas ele defende os times de Minas, né? É. O Denisoda imaginou o Pedro no Palmeiras, ia receber a bola no meio campo, correr de modo aleatório contra toda a linha defensiva e chegar cansado para finalizar. Foi o que aconteceu com o Flaco hoje. Comentário. Ótimo comentário. O Denisoda, que é palestrino, concordo plenamente com o Denisoda. Ótimo comentário. O que aconteceu com o Flaco hoje, gente? O Flaco estava no meio campo buscando bola. No meio campo buscando bola. É inacreditável, cara. É o meio-campo inexistente do Palmeiras, Lugó. Inexistente, infelizmente. Marcos Vimples, passamos, comemora, Flagó, sai fora. Turma do Amendoim, um abraço aí pro Marcos. E o DSS, oi, turma do Amendoim, sou flamenguista, mas estou revoltado. Não pode perder essas chances. E falo mesmo, vocês não passam o pano e eu também não. Feliz, mas não passo o pano. O Flamengo deu mole. Eu tô falando porque, assim, o primeiro tempo que o Flamengo fez, ele deu mole. Se por acaso, por exemplo, aquela bola que não entrou. Poderia ter resolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo. A bola que estava na dúvida de entrar, se ela entra e foi por um culhão, era 2-1 Cruzeiro. Será que eles não estão amargando a tanta perda de gol que teve no primeiro tempo? É isso que o DSS não está passando pano. E eu concordo. Flamengo deu mole no primeiro tempo. A gente não passa pano para ninguém mesmo. Bateu 150 mil, Lugó. Bem. O Samuel Lino, que despertava uma certa dúvida, tá jogando bem. Hoje fez um golaço. Que gol que ele fez. Puta que gol que ele fez. O cara passou uma corrida pra direita. Ele tem sido útil. Mineirão, né? Útil. Então, assim, hoje... Ele que tomou o drible, Karina. No Flamengo, não imagina... Hã? Lá no Mineirão foi o Samuel Lino, se eu não me engano, que tomou esse drible do Arroio que fez o gol na gaveta. Pior que é mesmo. Foi o Samuel Lino que tomou o drible. Ele aprendeu, tá vendo? É verdade. É isso. Eu acho que foi mesmo. O torcedor confirma aí, rapaziada. Se foi o Samuel Lino que tomou uma comida igualzinho. Olha, é verdade, hein? Eu acho que foi ele mesmo. O pessoal vai responder aqui. O pessoal vai falar aqui no chat. Deixa eu ver. Não sei não, mas é verdade. Eu acho que foi ele. Até fizeram... Deixa eu ver se foi. O pessoal vai comentar aqui. Ele deu carrinho que nem uma vaca brava. Foi sim, ó. O pessoal tá confirmando que foi. Foi sim, ó. Foi ele mesmo. Ele aprendeu mesmo, né? Aprendeu e deu troco, né? Ficou no chip. Ficou no chip, não ficou no teco. Aí o Tico acordou, falou, escuta, lembra aquilo lá? Aí o Tico e o Teco se conversaram, ele fez o drible e fez o gol. Foi isso que aconteceu. Pior que é mesmo, foi ele que tomou. A Júlia Calazans, aí, obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos que estão deixando o like. Então, falta pouquinho para 151 mil, hein? Então, conto com a sua inscrição no canal, o seu like, para ajudar a gente a crescer, tá bom? Você que curte o canal, Karina, André, eu aqui, puder ajudar, ajuda muito no like e na inscrição. E o comentário, que eu leio todos os comentários. Eu vou dar uma dica, hein? Lembra da promessa do San Genaro? Karina vai apresentar o programa... é verdade, lembra a promessa? Karina vai apresentar o programa e Dedé vai vestir o manto rubro-negro. Bora pagar. É verdade. Era verdade. Se o Flamengo vencesse, tinha essa promessa. A Karina ia apresentar o programa e o André ia vestir o manto do rubro-negro, André. Nada. Você tá louco? Olha, André com manto rubro-negro, cara. Ele prometeu, hein? Eu vou buscar live, eu vou fazer VAR, hein? Eu vou chamar o VAR aqui, André. Vou chamar o VAR, pode chamar. Eu vou chamar o VAR. Se você tiver o print, manda pra mim lá no Instagram, no @amendoimturma. O Instagram tá bombando, hein? Então, rapaziada, se inscreva, acompanha a gente no Instagram também, @amendoimturma. É sensacional, a gente põe clipe, põe as notas do jogo. É muito legal. Então... Ganhou, Palmeiras ganhou. Embora o jogo, vou falar a verdade, o Flamengo e Cruzeiro, um jogaço, tá? Você comparar o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño, que foi só trombação, só paulada, velho. Troço feio, né? Jogo de baixo nível técnico, né? Que o time do Cerro é muito ruim, cara. E o Palmeiras está Flamengo, falando agora, que jogaço, né? Que não tem nem comparação o tipo de jogo. Toque de bola, né? No primeiro tempo, o Cruzeiro recuado, né? Esperando um contra-ataque. Eu acho muito feio, né? O Cruzeiro com o elenco muito bom que tem, ficar nessa de contra-ataque, mesmo que seja o Flamengo, velho. Mesmo que seja o Flamengo. Tanto é que o Flamengo dominou o jogo inteiro, praticamente, o primeiro tempo todo.
o Flamengo fez 1-0. E aí depois, no segundo tempo, o Cruzeiro voltou para cima do Flamengo e conseguiu chegar ao empate. O Cruzeiro estava jogando bem daí, mudou totalmente o jogo. Conseguiu chegar ao empate, quase fez o gol, né? Os 2-1. Só que aí o Flamengo é o Flamengo, né, velho? Samuel Lino fez um golaço, cara. Deixou o cara no chão. Como ele ficou no chão na última partida, ele deixou o outro cara no chão, cara. Nessa partida fez um golaço. E aí meio que desanimou o Cruzeiro, desarmou o Cruzeiro. O Arthur Jorge fez um monte de alteração lá que não deram efeito. Né, o Cruzeiro foi para cima do Flamengo, mas não tinha qualidade mais, né? Perdeu a qualidade, já tá cansado e tal. Não tem como. Então, Flamengo praticamente dominou aí o jogo. Vamos lá, 75% do jogo deu o Flamengo, né? O Cruzeiro foi até ele fazer o gol no segundo tempo, e depois ficou de novo toda a mercê do Flamengo. O Flamengo poderia ter feito até mais, né? Mas é isso. Então, o Flamengo hoje vai pegar o Tolima ou o Independente Del Valle, né, cara? E você vê só a diferença do jogo. Vamos atualizar um número aqui. Diferença, como o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo deu 21 chutes no gol do Cruzeiro e o Cruzeiro deu 13, cara. Metade quase. Né? E o Flamengo acertou 8 gols no alvo, enquanto que o Cruzeiro acertou só 3. Não dando tanto trabalho assim pro Rossi. 58% de posse de bola do Flamengo contra 42% do Cruzeiro, para você ver aí como o Flamengo, né, tocou mais. 87% de precisão dos passes do Flamengo, é ali na média, um pouquinho acima, e 80%, tá? 9 faltas do Flamengo, 13 do Cruzeiro. Aí você teve um amarelo do Flamengo, 2 do Cruzeiro, não teve vermelho, ainda bem, não foi um jogo violento, foi um jogo leal, um jogo honesto e um bom jogo de assistir. E você teve um impedimento do Flamengo, nenhum do Cruzeiro, 3 escanteios do Flamengo e 6 do Cruzeiro. Tá, é isso aí, não tava enxergando direito aqui. Então, cara, é isso, cara. O Flamengo agora avança, faz um... Cara, avança num jogo gigante, né? Vamos falar a verdade, né? É um jogo gigantesco esse aí, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro é um ótimo elenco. Vamos falar bem a verdade. É um baita do elenco, um ótimo elenco, só que é um time que tá em formação. É um time que está em formação e ainda precisa de algumas peças para se equiparar ao elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, cara, tem 9 jogadores de Copa do Mundo. 5 deles estavam junto no campo ali no segundo tempo. 5. Pensa bem, cara. Olha o nível do elenco do Flamengo. E para ter um nível desse do elenco do Flamengo, você tem que contratar muito. E é muito caro. E o Cruzeiro é um time endividado, cara. Essa que é a verdade, é um time endividado. Tem que tomar cuidado aí, porque daqui a pouco tá que nem o Corinthians, tá que nem o seu rival Atlético Mineiro. Não tá muito longe também, não. Não tá muito longe. Então, cara, hoje é uma SAF, mas tem as dívidas. E as dívidas são altas do Cruzeiro. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque vai querer acompanhar Flamengo, vai querer acompanhar Palmeiras. Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar a nível de administração e de grana. Tiveram um déficit agora. Flamengo teve um déficit, Palmeiras teve um déficit um pouco maior. Mas a gente sabe que é coisa momentânea, cara. Que o plantel do Palmeiras, a base do Palmeiras, até o fim do ano eles matam essa dívida aí. Não vai ter. Enquanto que Cruzeiro, São Paulo, todo mundo que quer acompanhar o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, cara, Atlético Mineiro, cara, não vai conseguir, cara. Eles vão só se endividar cada vez mais. Mas esse é o mal do futebol brasileiro. Vamos ver agora que esse fair play financeiro que estão querendo implantar aí mude alguma coisa. Meus amigos, os palmeirenses desesperados se rendendo ao Flamengo aí, os créditos dos canais na descrição. Para opinar pouco, Neto, Turma do Amendoim, Gol, Karina e André. E também deixa o palmeirense falar, Tadeu. Esses palmeirenses que falam muito sobre o Flamengo, vocês gostam de acompanhar esses conteúdos, trago sempre reações aí das rivais. O Flamengo que jogou muito, muito bem, uma sequência de jogos crescendo, evoluindo. Foi contra o próprio Cruzeiro, contra o Vitória, e agora esse segundo jogo contra o Cruzeiro, também contra o Mirassol. O Flamengo de Leonardo Jardim mostrou que precisava de tempo, já que ele saiu da Copa do Brasil, teve 10 dias para treinar e ele está mostrando resultado depois que teve o elenco completo, enxuto. Nenhum jogador no DM conseguiu aí evoluir com o Flamengo. Próximo jogo do Flamengo é contra o próprio Cruzeiro no sábado, 20h30, mais conhecido também por 8h30 da noite, no Mineirão. O Flamengo que está a 3 pontos somente do Palmeiras
que tem um jogo a mais, Palmeiras. O Flamengo vai enfrentar esse jogo a menos contra o Mirassol no Maracanã lotado. Muito provavelmente a CBF coloque esse jogo entre a Copa do Brasil, já que tem Mirassol e o Flamengo, eles estão na Copa do Brasil, ele conseguir encaixar esse jogo que está faltando. Mengão só depende de si mesmo para ser campeão brasileiro. Ainda tem um jogo contra o confronto direto contra o Palmeiras. Quartas de finais da Libertadores, o segundo jogo automaticamente, independente de quem o Flamengo vai enfrentar, é no Maracanã. Por ter feito a melhor campanha da fase de grupo da Libertadores, o Flamengo decide todos os jogos na sua casa, no Maracanã, Rio de Janeiro. Nas quartas, segundo jogo no Maracanã, semi no Maracanã, passando. E aí, o Mengão consegue ter essa vantagem de jogar junto com a sua torcida, a nação, sempre apoiando o Mengão. Créditos na descrição dos canais. Convido você, se for novo, se inscrever, ativar as notificações. Curta esse vídeo se você gosta de reações das mídias rivais e também dos palmeirenses desesperados se rendendo ao Flamengo. Isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço. Fui.